Boa noite, gente linda. Gente, vocês não fazem ideia o frio que tá fazendo na minha região. Tá aquela chuvinha fininha, aquela garoinha, mas tá cortando a gente de frio aqui, tá? E vocês devem estar achando esquisito isso aqui. Eu aprendi com um rapaz em que eu sigo as lives dele, são muito boas, muito engraçadas, eu gosto demais dele. E ele coloca o microfone aqui, para não fazer aquela barulhada na hora que mexe, quem mexe muito com os braços, igual eu, né? Eu aprendi com ele, achei interessante. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver se vai funcionar, né? Então, deixa eu até conferir aqui para ver se eu liguei, porque eu sou danada para esquecer de ligar esse negócio. Então, hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 4. É uma passagem pequenininha chamada A Consulta dos Sacerdotes e dos Escribas, lá em Mateus. Essa passagem é logo depois que Jesus encerra o sermão profético e que ele passa uma carraspana nos escribas e fariseus. Por isso é que Mateus inicia aqui o capítulo 26, porque o sermão profético encerra no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. São 3 capítulos. Vale a pena ler. Ele chama os escribas de hipócrita, de raça de víboras, é uma coisa incrível. E Mateus inicia dizendo assim: e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos. Aquele discurso que ele fez era para a multidão e para os escribas e fariseus também escutarem. Então agora ele vai dizer em particular aos seus discípulos. Discípulos aqui apóstolos, tá, gente? Claro que tinha discípulos também que são os alunos do Mestre Jesus. Ele conclui o sermão profético, que é enorme, e depois ele vai se dirigir aos seus discípulos. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. O povo judeu tinha um negócio de todo ano comemorar a Páscoa. Esse ensinamento ele passou para a Igreja Católica e a Igreja Católica repassou para a gente esse negócio de comemorar a Páscoa. É lá coisa antiga do povo judeu. Sabeis então que daqui a 2 dias é o dia da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Olha como que Jesus sabia. Ele sabia até o dia que ele ia ser crucificado. Faltava só 2 dias. Então, ele faz esse discurso, vamos dizer assim, como última carraspana que ele ia passar naqueles escribas e fariseus, porque eles sabiam que eles iam entregar ele. Eles já estavam há muito tempo querendo pegar Jesus. E dessa vez eles pegaram. Então, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Depois que Jesus fez o sermão profético e que ele casca esses doutores da lei, chamando de hipócritas e outras coisas mais, eles vão se reunir, olha só, anciãos do povo. E eles vão se reunir para fazer o quê? Maquinar, arquitetar uma forma de pegar Jesus. Como Jesus sabia que daí a 2 dias ele ia ser crucificado, já tinha chegado a sua hora de passar por aquela infame tortura, aquele horror que a Igreja Católica cismou de justificar que Deus amou tanto a humanidade que deu seu próprio Filho para pagar os pecados.
Ou seja, que horror! Ainda faz, como diz Jean Valjean, um passo de dança para justificar aquela tortura horrível. Aí eu pergunto, já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Adiantou alguma coisa? Adiantou crucificar Jesus? Adiantou aquele sacrifício, aquela tortura, aquela morte horrível pregada numa cruz? Quem salvou a humanidade? Salvou a humanidade de quê? As guerras continuaram, a fome, a miséria, a corrupção, os milionários, 90 e tantos por cento e 1%, 90 e tantos por cento de pobreza e 1% de bilionários que a gente tem. Essa diferença social enorme. Acabou com o desemprego, acabou com a judiação, acabou com as torturas com os nossos pequeninos, acabou? Aumentou. Então, assim, que justificativa? Amou tanto a humanidade que entregou o seu filho. Quem entregou o seu filho para passar por essa tortura, por esse sacrifício, que foi o maior sacrifício, né? Para um espírito que não tinha dívida nenhuma. Jesus não tinha karma. Eu gosto de falar assim, porque eu tenho uma raiva desse tal desse karma. Jesus não fazia parte da roda de Sansara como nós. Somos jogados nesse mar de lama, reencarnação após reencarnação, com essa questão da culpa. Agora eu posso bater no peito porque o microfone está aqui em cima. Será que se eu balançar a cabeça ele faz barulho? Vamos ver depois na gravação, né? Que toda vez que eu gravo, eu escuto tudo para ver se tem algum erro, né? Que eu tenha cometido, e eu acredito que cometo muitos. Então, o sumo sacerdote se chamava Caifás. A gente sabe de Caifás e de Anás. Anás era o genro e tinha como o sumo sacerdote Caifás. Os dois se encaixam muito bem nessa questão de víboras, de hipócritas. Eles viviam se reunindo com esses tais anciãos e outros sacerdotes naquela congregação lá em Jerusalém para pegar Jesus. Eles queriam matá-lo de qualquer jeito. Eles tentaram várias vezes, né, gente? Prendê-lo, sacrificá-lo. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Então, mutuamente é porque houve um consenso. Com certeza houve alguma votação, mutuamente quer dizer, todos estavam de acordo que Jesus deveria ser sacrificado e morto, com dolo. Quer dizer, acusando Jesus, se alguém perguntasse. Porque eles também sabiam que Jesus era muito amado pelo povo. Porque Jesus fez muito pelo povo, né? Nas suas curas, nos ensinamentos, na mansuetude, naquela questão meiga de ser, de ensinar, né? Ele chamou muitos para o seu coração, para o seu seio. Então eles tinham que arranjar um motivo para fazer isso. Então, mas ao mesmo tempo que eles resolveram que iam prendê-lo, sacrificá-lo, matá-lo, eles vão dizer, mas diziam, não durante a festa da Páscoa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então não podia sacrificar, não podia apedrejar e não podia fazer outro tipo de sacrifício, que é aquele que eu já comentei, que é jogar precipício abaixo. Uma tortura assim, pena de morte que eles faziam. Isso é pena de morte, né? Parece até que eles não aprenderam sobre, quer dizer, o perdão das ofensas é com Jesus, né? E eles, como não ouviam Jesus, então eles não tinham essa questão de misericórdia, mansuetude, pacificação, não tinham.
Então, eles não queriam que acontecesse na Páscoa. Eles iam dar um jeito de deixar passar essa festa, onde Jerusalém ficava lotada e a gente de todas as partes para lá comemorar a tal da Páscoa. E lá tinha muita multidão que se aglomerava, e é claro, essa multidão toda eram como turistas. Eles tinham que comer, eles tinham que dormir em algum lugar, eles iam deixar um lucro muito grande para aquela região. E é onde os sacerdotes ganhavam muito dinheiro com a venda das ofertas, das oferendas. O que eram as oferendas? Oferendas para o sacrifício, aves, bodes, ovelhas, bezerro, vários tipos de aves, inclusive a maioria delas pombos, que os sacerdotes, né, para sangrar lá no templo, para satisfazer a quem? Javé, que gostava de que derramasse muito sangue no átrio, no púlpito, no altar. E esses cambiadores aproveitavam. Então aquilo tinha muito movimento. E eles não queriam que o povo se revoltasse com a morte. Não só de Jesus, mas era proibido por lei que nesse dia dessa festa não podia sacrificar alguém. Tá aí a justificativa por que entregaram Jesus para os romanos e eles mesmos não fizeram a tortura. E como eles consideravam também que a tortura do romano era muito pior do que a deles, porque, convenhamos, né? Apedrejado, jogar no precipício, não sei, né? Mas parece que a crucificação é pior. Eles queriam sofrimento mesmo, matar com tortura. Não queremos o alvoroço entre o povo. Então, assim, tem que ser caladinho, no silêncio, a gente vai, né, entramos nesse consenso e vamos condená-lo e vamos levá-lo ao sacrifício. Eles estavam contando que ia esperar passar a festa. E a gente sabe, a gente vai falar disso depois, o que aconteceu. Como havia chegado a hora, o próprio Jesus provocou. É quando ele senta o chicote lá naqueles vendilhões do templo. Isso aí foi a gota d'água para que eles o levassem ao julgamento, a condenação, né? E depois a execução do sacrifício, levaram lá para os romanos na pessoa de Pôncio Pilatos. Então fica aí essa passagem pequenina, mas que nos diz muito a respeito do sofrimento do sacrifício de Jesus. E é por isso que eu peço, gente, tira Jesus da cruz. Acaba com esse negócio de cruz. Ficar pendurando cruz no pescoço, anel de cruz, broche de cruz, acaba com isso. Jesus não está na cruz, não. Jesus é o espírito mais evoluído que passou pela face da terra. Jesus é luz. E Jesus está longe, está lá no planeta Orbum, com toda a sua luz, com toda a sua magnificência, com todo o seu trabalho. Ele não governa só o planeta Terra. Além do planeta Terra, tem mais 2 planetas que ele governa e ainda tem o novo planeta em construção chamado Quiron, que ele está preparando para o exílio, a prisão daqueles que estão prejudicando o planeta Terra. É tudo um ciclo. Vai e vem, sempre essa questão daqueles que escolhem o bem e daqueles que escolhem o mal. Vamos à nossa frase de hoje. Nisto, ele vai dar um conselho. Todos conhecerão
que sois meus discípulos, meus alunos. Eu sou o mestre e todos vão conhecer vocês, se vos amardes uns aos outros. Que gracinha, gente. Ele aqui não está falando se vocês pagarem dízimo, se vocês fizerem oferta, se vocês fizerem sacrifício, se vocês baterem, se vocês surrarem, se vocês balançarem a cabeça de bonzinhos, se vocês fingirem, vocês serão reconhecidos por se amarem. O discípulo de Jesus, ele ama, ele perdoa. O discípulo de Jesus, ele é pacífico, ele é manso de coração, ele é simples. O discípulo de Jesus não tem empáfia nem quer poder. Às vezes ele nem aparece, ele nem é conhecido. Ele está na pessoa daquela senhorinha que ajuda os vizinhos, que ajuda a comunidade, aquele senhorzinho com a enxada na mão, plantando, colhendo, ajudando as pessoas ali em torno, aquela pessoa que aplica com as mãos, chame do nome que quiser, passe, benzeção, benzedeira, reiki, tem tanto jorei, tem tanto nome, né? Que dá para essa atitude, aquela pessoa que está lhe impondo as mãos com aquele desejo de curar seu irmão. Então, sereis conhecidos por muitos se amarem. Isso aplica à sua vizinhança, sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seu planeta, não importa onde, por muitos se amarem. Vamos ao nosso presente de hoje, que eu adorei, achei lindo. Acabei de fazer hoje e já coloquei. Hoje é domingo, eu tenho mais tempo. É uma garrafa simples de vinho, em que eu pintei de 3 cores, o amarelo, o laranja, 4 cores. Amarelo, laranja, o vermelho e o vinho aqui em cima. Recortei essas flores do chitão e colei, tá vendo? Eu preenchi ela bem com flores nos tons mais ou menos que eu pintei a garrafa. Cobri a tampinha com o mesmo tecido, achei que ficou muito simpática. Fica aí o nosso presente de hoje para você enfeitar seu lar e alegrar com essas cores que lembram muito o sol, né? Amarelo, laranja, vermelho. Isso aqui chama cores quentes. Fica aí o nosso presente de hoje, tá bom? Que Jesus nos abençoe e que vocês possam receber lá no seu interior as boas, as maravilhosas energias do nosso Mestre no seu lar e para toda a sua família, para todos os seus familiares. Um beijo no seu coração.